Oi galerinha, voltei! Para quem não me conhece, meu nome é Stephanie e nesse mês eu vou ser a professora que vai estar dando aula aí para vocês. Nas aulas passadas a gente aprendeu sobre as bem-aventuranças. Foram a tia Renata e a tia Mayara que deram essas aulas. Hoje a gente vai ver a última bem-aventurança. Mas, antes de tudo, vocês lembram o que significa bem-aventurado? Isso mesmo, significa feliz. Vocês também lembram quais são aquelas 7 bem-aventuranças que nós já vimos nas aulas passadas, que a gente teve que memorizar em cada aula? Bem, você pode pegar sua Bíblia, se você já sabe ler, vai lá pegar sua Bíblia rapidinho, abre em Mateus, capítulo 5. Vamos ver quais são as bem-aventuranças que a gente aprendeu até agora. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E hoje nós vamos ver a última bem-aventurança, que está em Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos ver o que a gente aprende com isso hoje. Vamos começar com uma outra pergunta. Você já foi zoado? Ficaram rindo da sua cara porque você fez algo que era certo e seus amigos ficaram zombando de você? Mesmo você tendo feito o que era certo? Eu tenho uma história parecida com isso. Eu estava na faculdade, a faculdade é tipo uma escola, né? Pra gente grande. E eu estava nessa faculdade e tinha que fazer um trabalho que era muito longo. Tinha que escrever os números e escrever o resultado do número. Tipo uma aulinha de matemática. Era fácil, mas era muito grande. Muitas páginas, páginas, páginas e páginas. E uma colega minha falou assim: Stephanie, eu vi que você sabe fazer essas continhas muito bem. Você não quer fazer para mim e eu te pago R$50? Aí eu fiquei, nossa, R$50? Vocês acham que eu aceitei ou que eu falei, não, não posso? O que será? Eram R$50, hein? Não, eu não aceitei. Mas eu falei com ela de forma muito gentil. Eu não falei assim, não, você está errada, não faça mais isso, não me ofereça mais R$50 na sua vida, porque isso é errado. Não, eu não fiz isso. Eu falei para ela, olha, eu posso te ajudar a fazer a tarefa, isso não tem problema, isso não é errado, e eu faço junto com você, a gente vai fazendo. À tarde, a gente fica aqui e vai fazendo. Ela falou assim, não, é que eu não quero fazer mesmo. Então eu falei, então eu não posso aceitar o dinheiro. Daí ela falou, tá bom. Mas aí meus amigos, falei para os meus amigos, para os outros colegas, e eles falaram, nossa, eu teria aceitado na hora, você perdeu R$50. Que isso, era fácil esse dinheiro. Eu falei, não, eu não podia porque para mim isso é injusto. Cada um tem que receber a nota pelo que fez. Mas eu me ofereci a ajudar ela. Esse é um exemplo que teve na minha vida. Mas temos exemplos na Bíblia também. E um exemplo que eu achei muito legal é o de Daniel. Se você abrir sua Bíblia, lá em Daniel, capítulo 6, você vai ver uma história famosa, a história de Daniel na cova dos leões. De forma bem resumida, a história foi assim. Daniel tinha um cargo muito importante para o rei gostava muito de Daniel porque ele fazia tudo certo. Ele fazia o reino prosperar, o reino ia muito bem porque Daniel fazia as coisas com excelência. Os outros colegas de trabalho de Daniel tinham inveja dele e falavam, nossa, a gente tem que tentar achar alguma coisa que ele faz errado. E eles procuravam, ficavam vendo o que ele fazia
para ver se achavam algum erro que ele fazia, alguma coisa injusta, e não achavam nada. Aí eles tiveram a ideia de fazer uma lei que não poderia fazer nenhum pedido a algum deus a não ser ao rei. Qualquer pedido deveria ser feito ao rei e não a qualquer deus. E eles sabiam, eles fizeram essa lei porque eles sabiam que Daniel orava, fazendo pedidos a Deus, agradecendo a Deus todos os dias, 3 vezes ao dia. Ele ajoelhava lá no quarto dele, deixava a janela aberta e orava lá. De janela aberta, então as pessoas conseguiam ver ele. 3 vezes ao dia. E aí, por isso que eles fizeram essa lei. E falaram, quem fizer qualquer tipo de pedido ao seu próprio Deus e não ao rei, será jogado numa cova cheia de leões famintos. O rei viu a lei e falou, isso parece ser interessante. Só pode pedir a mim? Parece muito bom. Eu vou assinar. Só que ele não lembrou que Daniel sempre orava ao Deus dele. Ele não lembrou. E ele gostava muito de Daniel. E ele foi lá e assinou. Essa assinatura era uma assinatura que não dava para voltar atrás. Uma vez assinado, o que estava escrito ali tinha que acontecer. Os colegas de trabalho de Daniel sabiam que ele ia orar. Então, assim que o rei assinou, eles foram lá correndo para ver se Daniel ia orar. Quando eles olharam pela janela, eles viram Daniel ajoelhado e orando ao Deus verdadeiro. E eles foram lá, pegaram Daniel e levaram para o rei e falaram, Daniel estava fazendo um pedido ao Deus dele, estava orando ao Deus dele. E isso vai contra a lei que o Senhor acabou de assinar. O rei ficou desolado e ficou triste, porque ele gostava muito de Daniel, porque Daniel fazia tudo de forma excelente no reino dele. E ele falou, mas essa lei não pode voltar atrás, eu assinei. Então Daniel vai ter que ser jogado. Mas ele falou para Daniel, Daniel, eu creio que o Deus a quem você ora 3 vezes ao dia, o Deus que você sempre pede, ele vai poder te salvar. Se ele é verdadeiro, ele vai te salvar. E hoje eu estarei jejuando a noite inteira para que os leões não te comam. E Daniel foi jogado na cova dos leões famintos e tamparam a cova. O rei foi dormir, na verdade ele não conseguiu dormir, ele ficou a noite inteira jejuando e orando para o Deus verdadeiro, ele mesmo começou a orar. E quando amanheceu, ele saiu correndo, falaram, tirem a tampa da cova, tiraram a tampa da cova e quando abriram, ele gritou, Daniel, se você estiver vivo, fale alguma coisa, o seu Deus te salvou. E Daniel respondeu, sim, rei, eu estou bem, meu Deus me salvou, ele mandou um anjo que tapou a boca dos leões e eles não me devoraram. E aí tiraram Daniel de dentro da cova e depois de sair da cova estava tudo bem com ele, não tinha nenhum arranhão. Ele continuou feliz e continuou sendo bem-aventurado. Ele continuou prosperando no reino daquele rei, fazendo tudo certo e justo, até mais velho ainda. Então, isso mostra como que, mesmo você fazendo tudo certo, tudo de forma justa, sempre vai ter alguém querendo te perseguir. Mas Deus nos dá essa promessa, Jesus nos deu essa promessa, que nós seremos bem-aventurados e que reinaremos junto com Ele lá no reino dos céus. Então, vamos lembrar, Mateus 5,10 diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando te zoarem, te chamarem de bobo, porque você obedeceu a professor ou obedeceu seus pais, porque você não colou na prova, sabe, ficar copiando a atividade do amigo ou a prova. Lembrem das palavras de Jesus e da sua promessa e fica firme.
o último exemplo que eu quero dar é o maior exemplo de todos, o maior exemplo para tudo. Sim, Jesus. Jesus Cristo foi um grande exemplo, principalmente sobre esse versículo, de que o justo é perseguido, mas mesmo assim ele é bem-aventurado. E quando Jesus esteve aqui na Terra, ele foi perseguido e perseguiram tanto ele que chegaram a matá-lo, crucificaram Jesus, lembra? E Jesus sempre foi justo em tudo, ele não teve nenhum pecadinho sequer, ele nunca fez nada de errado. E mesmo assim pegaram ele e mataram Jesus. Mas lembre que a história não terminou assim. Jesus, ele venceu a morte e ele ressuscitou, quer dizer que ele voltou à vida. Para quê? Para que a gente pudesse ser perdoado e entrasse na família de Deus. E assim, a gente pudesse herdar o reino dos céus, que é exatamente o que fala aqui no versículo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus fez isso por nós. Ele deu sua própria vida, ele morreu de forma injusta porque ele não fez nada de errado, para que a gente pudesse ter uma vida lá no céu com ele e reinar junto com ele, sendo membro da família de Deus. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender sobre as bem-aventuranças, e esses ensinamentos de Jesus são preciosos, e como cristãos precisamos sempre voltar a esses versículos para relembrar como viver de forma que agrade a Deus. Na próxima aula nós vamos começar uma nova série de estudos. Essa foi a última do Sermão do Monte, mas antes tenho um desafio para vocês e espero que vocês cumpram esse desafio. O desafio é memorizar Mateus 5:10, esse versículo que a gente aprendeu hoje. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tá bom? Memorize o versículo, grave, pede para sua mãe gravar e manda lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu vou colocar aqui no vídeo quem memorizou o versículo. Eu quero ver quem vai conseguir. Uma boa semana para vocês e até a próxima. Tchau!